confiar nesse Deus? Por que não? Por que não? O Evangelho nos convida, igreja, a nos entregarmos completamente, confiar nesse Deus, crendo que Ele vai fazer. E daí entra o outro problema: Ele não vai fazer para mim. Ele não vai fazer para mim, Ele faz em mim. E depois de fazer em mim, nesse processo de fazer em mim, Ele faz através de mim. Outro grande problema nosso é achar que Deus tem que fazer para mim, não em mim. E aí a gente não é humilde, a gente é orgulhoso, a gente é egocêntrico. Somos individualistas, porque nós só queremos Deus encaixado na nossa caixa, no nosso plano, no nosso projeto. E se Deus não vai fazer aqui no projeto, Ele tem que sair, porque a vida é minha. Sendo que o Evangelho propõe algo totalmente diferente, onde não tem nada a ver sobre mim, é tudo sobre Ele. A missão de Cristo, meu irmão, é muito maior que o seu esforço, é muito maior que a sua vida. E se você tem patente, se você tem coragem de falar: eis-me aqui, Senhor, eu entreguei o dia da minha vida, mas na realidade você não se entregou completamente. Senhor, eu confio em Ti, mas eu não me lanço para ir com Ele. Eu não me lanço para ir com Ele. Eu queria dizer para você que quem se entrega e quem confia nesse Deus está pronto para deixar uma marca nesse mundo. Está pronto para deixar uma marca nesse mundo. Eu queria conversar com vocês essa noite. Vou ser muito rápido, sem dos horários dos irmãos. Sei que não estão acostumados com um culto um pouco longo, mas eu quero dividir da parte de Deus que Deus tem ministrado no meu coração. Não vou demorar muito de coração. Eu sou batista, mas eu não sou igual o pastor Batista hoje essa noite, tá? O Batista fala o seguinte, pastor: ó, estamos acabando, só vai hoje não. Hoje eu estou com você, estou fechado, estou espelhando o coração. Abra a sua Bíblia então, abra a sua Bíblia em Atos. Abra a sua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 7. Verso 54 ao 60. Antes da gente ler, nós vamos conversar um pouco disso. Esse texto de Atos vai dizer: depois da vinda de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos, acontece o despertar, o Espírito Santo, ele desce, o Consolador se faz presente no coração dos discípulos. E aí começa a acontecer algo incrível. Pedro pregava, era 3.000 pessoas. Pregava aqui, era 5.000 pessoas se converter. E aconteceu algo muito chato naquele tempo. E aí os judeus de língua hebraica começaram a reclamar com os discípulos, dizendo o seguinte: ó, não está tendo gente para alimentar as nossas viúvas. Como é que nós vamos fazer? E aí Pedro tem uma sacada genial para aquele tempo, entendendo o projeto de Deus, depois de ter entregado e confiado a vida dele. Pedro entende o projeto e o tempo que Deus tem para ele. E ele diz o seguinte, no versículo 2 do capítulo 6, não precisa abrir não, vai acompanhar comigo. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Irmãos, então escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E Pedro estava falando o seguinte: ó, está bombando, nós precisamos pregar, nós precisamos investir em oração. Não é só pregar, a gente precisa orar mais, e a gente precisa ministrar a palavra. Não tem como a gente acompanhar isso, não tem como a gente parar para servir as viúvas. Então escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sábio. Agora pensa comigo, algo muito engraçado. O Espírito Santo tinha sido derramado já. O Espírito Santo já tinha sido real naquele lugar, 3.000 pessoas se converteram.
dizer que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicano, Timon, Pármenes e Nicolau. Além desses, eu queria focar em Estevão nessa noite. Estevão foi chamado para quê, meu irmão? O que nós lemos aqui. Se Pedro e os outros discípulos precisavam orar, investir em oração e palavra, deixaram as viúvas sem alimento, e aí manda escolher quantos? Lembrou da Alemanha, né? Do Brasil, eu também. Então escolheram 7 de o quê? Bom testemunho, cheio de espírito e de sabedoria. Escolheram 7 para quê, meu irmão? Para cuidar das viúvas, certo? Para cuidar das viúvas. Mas algo engraçado acontece lá no verso 8 do capítulo 6. Vai dizer o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. E aconteceu o seguinte: esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Presta muita atenção. Nós encontramos um Estevão chamado para cuidar das viúvas, realizando outros sinais, que está dizendo o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas. Mas como assim? Daí, como assim ele está realizando grandes maravilhas se ele foi chamado para cuidar de viúvas? E o texto vai dizer que eles ficavam boquiabertos, tamanha sabedoria, não dava para discutir com Estevão. E a Bíblia vai dizer nesse texto, dizendo que eles pagaram o pessoal para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. E aí levaram presos Estevão para a sinagoga. A Bíblia vai dizer também, no verso 15, que viram que o seu rosto parecia o rosto de anjo. O rosto dele estava resplandecendo. Algo diferente estava acontecendo naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a perguntar a Estevão: Estevão, é isso mesmo que eles estão falando? Você fez isso mesmo? E o capítulo 7 vai acontecer de Estevão, que ao receber essa pergunta, pastor, ele chega para o Sinédrio, diante de todo o Sinédrio, diz o seguinte: tá ligado? O microfone está ligado? Beleza, então. Esse aqui, essa é a lei, essas histórias, e pá, e o pessoal, corta o microfone dele. Estevão, a pergunta é a seguinte: você fez isso mesmo? Só responde isso. Mas Estevão, tá ligado? E palavra. Arrependam-se. É chegado o tempo, arrependam-se. É tempo disso. Chegou Jesus. E o pessoal começou a se irritar. O pessoal começava a se irritar. E Estevão não parava de falar daquele que o chamou para a missão. Daquele de que um dia Estevão se entregou e confiou. E a Bíblia vai dizer que o pessoal, quando abre aí a sua Bíblia, vamos ler comigo, verso 54, vai dizer o seguinte: depois de Estevão ter pregado, ter falado as verdades, sendo usado por Deus naquele momento, olha o que vai dizer no verso 54: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu querido, se você é um leitor da Bíblia, você vai saber que só Estevão e Jesus, só com Estevão e Jesus acontece essa cena, onde o céu se abre e ele pode ver o Pai. E ele pode ver o Pai, e ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, e eu fico imaginando aquele tempo, mas eles taparam os ouvidos
e dando, olha, presta muita atenção, 57, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Meu querido, eu fico me perguntando por que Estevão está passando por isso. Se Estevão foi chamado para cuidar das viúvas, tá bom que ele era cheio de espírito, tá bom que ele tinha bom testemunho, tá bom que ele era sábio, mas se ele foi chamado para criar, para ajudar as viúvas, por que ele estava fazendo outras coisas? E eu vejo a palavra de Deus, entendo, beleza, ele fez, e aí pegaram Estevão, levaram para o Sinédrio preso e disse o seguinte: fala aí, é verdade mesmo? O que ele poderia fazer, meu irmão? Você no lugar dele, o que você faria? Não, é mentira, não tenho provas. Não tenho provas, é mentira. No lugar dele nós faríamos isso. Há algo dentro de nós que é essa justificativa. Tudo nós precisamos justificar. Se nós estamos errados, a gente tem que criar um jeito. Ah, mas eu fiz isso, porque isso, porque isso. Ah, pastor, não é. Meu irmão, quem se entrega, quem confia nesse Deus, não vive para Ele, não vive por bem próprio e não precisa se justificar. É tudo sobre Ele. A missão dele é maior. É por isso que a gente vê Estevão com a oportunidade. Eu imagino aquele tempo, eles estavam rangindo os dentes, eles estavam gritando, arrastaram o Estevão para fora da cidade e gritando o seguinte, eu fico imaginando: fala aí agora, fala pelo amor de Deus. Estevão falando. A Bíblia vai dizer que eles começaram a apedrejar Estevão. E no verso 59 vai acontecer algo incrível. Algo incrível. Que água boa, hein? Meu Deus. Vamos mais de novo. Para você que é visitante ou de casa, tem água de graça ali embaixo no final do culto. Você é meu convidado para descer lá. Vem. Verso 59. Olha que cena. Enquanto apedrejava Estevão, esse chorava: Senhor Jesus, recebe o teu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu vejo a história de Estevão, e o meu desafio para você essa noite é de alguém que já se entregou para Jesus, de alguém que confia ou desconfiar. Hoje é tempo de você falar: Pai, eu preciso me entregar mais, Pai, eu preciso confiar mais. E confiar não é só saber o que o Senhor pode fazer, é ir junto, é me entregando e vivendo aquilo que o Senhor quer. A palavra de Deus, o Evangelho, nos desafia, meu querido, a não viver para nós mesmos, não querer perder tempo em se justificar nosso pecado, a nossa falta nossa falta de comprometimento com Deus, justificar também em casa, com os nossos pais, com os nossos filhos. Quem se entrega não pode perder tempo com isso, porque a nossa vida, a minha vida, a sua vida não tem a ver com a gente, é tudo sobre Ele. Você tem entregado o seu coração, você tem confiado nesse Deus. E há algo lindo que acontece nesse texto, muitas vezes despercebido, é que o versículo que nós pulamos, pela metade do verso 58b, vai dizer o seguinte: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse texto para mim é incrível, eu me arrepio com ele, porque imagina essa cena: Estevão sendo apedrejado, eles tiraram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que viria depois a se tornar quem? Paulo. Uma representatividade, eu não sei, desse nosso Deus que é lindo, de dizer o seguinte: está vendo aí, Saulo? Calma. Está vendo o que Estevão fez?
a missão e o Deus a quem Estevão serviu, a responsabilidade está em seus pés. A camisa está agora para você vestir. E nessa noite, um jeito figurativo, eu quero que você imagine os seus pés. As vestes não somente de Estevão agora, mas de Estevão, Pedro, Paulo, Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, Russell Shedd, vários mártires, vários homens que já se entregaram para Cristo e doaram o seu tudo a Deus. Gente que entendeu quem é, gente que entendeu o que é entrega, e gente que entendeu o que é confiar nesse Deus. Olha para os seus pés agora. Imagine essas vestes como no ato de Deus falando para nós essa noite: meu filho, a responsabilidade está em seus pés. Olhando para isso, eu não estou dizendo que eu vou fazer, eu te espero. Olhando para isso tudo, olhando para tudo que você está vivendo agora, imagina você nesse lugar. Eu te convido a viajar nesse tempo. Imagina tudo, um homem que se entregou, um homem cheio de espírito, de bom testemunho, sábio, se entregando, o pessoal falando: por que não? Você fez isso mesmo, ele só falando da palavra que transforma. Um cara que não se preocupava com ele mesmo, sabendo que a missão era maior. E se eu precisar me doar ao ponto de morrer, eu vou, porque a missão é maior. E se imagina olhando para esse cara sendo apedrejado. E o pessoal pegando as vestes, colocando os seus pés. E agora? Frente a tudo, não só agora, eu não me limito só a essa história, mas tudo que você conhece, Deus já fez. De tudo que Deus já fez nessa igreja, em vida de pessoas nessa igreja, na história dessa cidade, na história desse país, na história do mundo. Sabendo tudo que o nosso Deus fez, qual é a nossa reação frente a isso? Você continua vivendo para você mesmo. Você continua vivendo os seus sonhos, os seus planos. Ou o papo seu com Jesus é diferente? Ou o seu papo com Jesus é diferente? Muitos passaram e deixaram a marca deles no mundo. Martin Luther King Jr., como eu citei, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros que vocês podem citar, podem lembrar. Hitler deixou uma marca. Por mais que negativo ao nosso olhar, deixou uma marca. O nome dele está escrito em livros de histórias. Daqui a uns anos, toda a realidade do Brasil, da política, nós vamos ver nos livros de histórias alguns nomes, como Sérgio Moro, como Lula, que já deve estar em vários livros de história. São nomes que deixam marcas. As diferentes marcas, mas deixam marcas. Que deixam marcas. Eu lembro, quando eu lembro disso, eu lembro da minha avó, Dona Eugênia Sebastiana de Rezende. Ninguém aqui a conheceu. Ninguém aqui sequer viu uma foto dela. Mas a minha avó, ela morreu sem o seu nome ser conhecido nos livros de história. Mas algo que é real é que o tempo que ela viveu aqui, ela deixou a marca, imprimiu a marca de Cristo na nossa história. O mundo não a conheceu, mas o Deus Criador desse mundo a conhecia e a chamava pelo nome. Eu quero dizer para você essa noite que você precisa deixar uma marca nessa geração. Segunda Crônica vai dizer do rei Jeroboão, que morreu sem deixar de si saudades. E lá em Atos 13:36 vai dizer que Davi morreu cumprindo o propósito de Deus na sua geração. A minha grande pergunta para você essa noite é: qual a marca você tem deixado na sua geração? Qual a marca você tem deixado em Florianópolis, na Igreja Presbiteriana de Florianópolis? Qual é a marca que você tem deixado? Você é daqueles que ninguém vai sentir saudade? O mundo não vai sentir saudade, as pessoas que vivem perto não vão sentir saudade. Ou você é daqueles que vai morrer sim, mas cumprindo o
projeto de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Na sua vida. E aí? Qual é a marca que você vai deixar nesse mundo? Qual é a marca que nós vamos deixar nesse mundo? Entender quem somos. Nele. Entender que Ele tem um propósito na minha vida. Entender que eu preciso aprender a entregar meu coração ao Senhor. Aprender a confiar nesse Deus. Sabendo que não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Entendendo que assim eu preciso deixar a marca de Cristo na minha geração. Em papéis diferentes. Em funções diferentes. Mas sendo um médico, sendo um advogado, sendo um pedagogo, um servidor público, um empresário, um secretário. Sendo o que for, eu preciso imprimir a marca de Cristo na minha geração. Não dá para viver de mentirinha. Passou da hora da gente existir. Só vive quem entrega, quem confia. O resto existe. Deus nos chama para a vida, para viver, para fazer acontecer. Não para que nosso nome esteja em livros de história, mas que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o nome de Cristo permaneça em tudo que eu tocar e fizer. Esse é o porquê. Porque não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. A gente poderia ficar muito mais tempo juntos, mas eu sei que você já está doido para comer uma pizza. Doido para levar os missionários para comer uma pizza também. Churrascaria também não faz mal. Mas eu queria que... Eu ia finalizar, pastor, desculpa orar. Mas eu quero contar uma história. Posso? Amém? Quero contar a minha última história. Eles ficam indo lá atrás. Então é o seguinte, eu gosto de contar a história. E aí eles ficam indo lá, olha para mim, vamos lá. Eu fui para o Mato Grosso alguns anos atrás, fui pregar no congresso lá de adolescentes. E aí o pastor me levou na segunda-feira, dia de folga, dia de curtir praia, Florianópolis. Brincadeira. Ele me levou lá na segunda para a gente conhecer o público, que é um balneário lá do Mato Grosso. Pensa num lugar lindo. Vocês já conhecem muitos aqui perto, né? Mas pensa num lugar lindo, nunca tinha visto, achei que estava no Caribe. Tirei a foto que eu mandei para meu pai, pai, veio no Caribe, pai. Olha isso aí, contemple. As águas azulzinhas, verdinhas, dá para ver a pedra, dá para ver tudo lindo. Eu nunca tinha visto isso. E a gente brincou de rato e tal, aquela coisa. E tinha duas pontes. Na entrada assim tinha duas pontes. Uma ponte de 5 metros de madeira, que dava até uma aldeia. E uma ponte de 12 metros de altura, que era a BR. E eu sou um cara que gosta de adrenalina. E eu cheguei falando assim, eu vou pular nessa ponte. Eu vou pular nessa ponte. Aí o cara falou, calma, vou curtir. Aí papo vai, papo vem, tu pastor de novo, pastor, a ponte lá, está dando hora de a gente ir embora, a ponte. Falou, vamos lá. E a gente encontrou um jovem, da minha idade mais ou menos, que vivia ali, morava ali. E ele foi comigo, lógico, mostrar como é que era e tal. E aí, fomos junto com ele, falou, cara, é só pular. E eu vi as pedras, eu vi a cor da água, e eu ficava maravilhado. Eu ficava com medo, porque olhando de cima parece que a pedra está ali, né? Parece que a pedra está muito perto. E eu falei, meu Deus, se eu pulo isso aqui e eu morro, como é que eu vou ler para chegar meu corpo lá em Minas Gerais? Eu já fiquei imaginando meu velório, as músicas do meu velório, já falei assim, deixa eu mandar de uma vez, né? E aí o pastor me fez uma pergunta, cara, sua mãe libera isso aí? Eu falei, lógico. Minha mãe? Lógico. Minha mãe está tranquila. Vamos, pastor. E aí nós fomos para a ponte 5 metros. E aí esse camarada chegou para mim, Rafael,
O Rafa chegou para mim e disse o seguinte: vamos lá, 1, 2, 3, é só ir comigo. Então foi, 1, 2, 3, ele foi e a gente faz aquele movimento, né? E ele foi sozinho. Meu amigo, eu nunca tinha ido, eu não conhecia. E ele foi, eu olhando para ali, e ele foi nadando, eu fui já entendendo a física, né? A metragem, como eu fazia para não morrer. Eu vi que ele foi para a beirada, eu falei, entendi. O que é isso? Não, cara. Aí fomos lá, 1, 2, 3, colagem, fui, pulei, quando eu pulo, aquela sensação de algo profundo, eu não conseguia ver a parte de baixo tão perto de mim, estava muito distante, estava muito profundo. E eu falei, meu Deus, e eu fui, né, nadando para cima, nadando já para não morrer, eu fui nadando para mais. E aí aconteceu que foi só alegria. Comecei a pular de 5 metros, pular de 5 metros, pular, fizemos vídeo com uma câmera GoPro, aquela coisa e tal. E aí eu cutuquei o pastor, ele passou a ponte de 12 metros. Ele falou, rapaz, e sua mãe, cara? Foi minha mãe tranquila, eu falei. Rafael, você topa ir comigo? Topo sim. Quando a gente sobe uma trilha lá, nada organizado não, a gente sobe uma trilha de mato lá, é a BR, e aí passa o caminhão e a BR, a ponte, treme, eu falei, meu Deus. Vamos lá, tá lembrado? Vamos. E aí, a gente faz aquele movimento, né? Passa na ponte, né? Aquela muretinha que tem na ponte, passa a perna, segura aqui. E uma coisa linda, um pouquinho mais difícil, né? Mas eu pensei, eu vou pular, eu estou aqui. E o Rafa falou, mano, vamos lá então. 1, 2, 3, e agora vai junto. 1, 2, 3 e... Ele foi sozinho. Ele foi sozinho, eu segurando, já tremo, minhas pernas tremos, eu segurando, e eu olhando lá, porque aí já não dava para ver tanto ele, eu olhando para lá, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com esse cara? E eu procurando aquele menino. Calma, eu acho lá na frente. Eu acho lá na frente dizendo, ei! E eu olhei assim, como assim caiu? Eu fui para lá. E a correnteza, meu irmão, forte. E ele começou a gritar o seguinte: ei, Mateus, se joga, vem, se lança. Eu fui ouvindo aquilo, se joga. E aquilo foi ecoando no meu coração. Depois de tudo, eu fiquei imaginando essa voz, se joga. E eu fui entendendo tudo que eu estava vivendo, e eu percebi o seguinte: é isso que tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho é como essa água que a gente não sabe, eu não sei de onde está vindo, eu não sei para onde vai. É isso. O Evangelho de Jesus Cristo é como esse rio de águas profundas, onde lá de fora eu consigo ver algo que não é real. Eu só experimento daquilo se eu me lanço, eu só experimento daquilo se eu me entrego, eu só experimento daquilo se eu confio de verdade. Se eu confio de verdade, eu quero dizer para você: se joga, vem viver isso, se joga, vem viver o projeto de Deus na sua vida, vai em busca da sua identidade nele, entendendo que não é nada sobre nós, é tudo sobre quem? É tudo sobre Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho, simples, não simplista, mas simples e real. Baixa a cabeça, feche seus olhos, vamos lá. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe do mais profundo do nosso ser, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece o nosso coração orgulhoso, egocêntrico, querendo ser protagonista da nossa própria história. Pai, nessa noite, ao ouvir tanta coisa que nós ouvimos aqui, as músicas, as canções, o teatro, e a Tua palavra que nós abrimos para ler,